chicos e chicas, bem-vindos a nossa videoclasse de língua espanhola. Eu sou a Evelyn, assessora pedagógica do Sistema Positivo de Ensino. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma videoaula? Vamos lá? Vou auxiliá-los. Nessa aula a gente vai trabalhar mais a questão da interpretação textual, leitura e interpretação, em relação a uma peça publicitária e também vamos verificar o conhecimento de vocês quanto ao sistema político, tanto da Espanha como do Brasil. Certo, pessoal? Para isso eu preciso que vocês peguem o material de vocês, o volume 2. Vamos trabalhar lá no capítulo 4. Iniciamos ali na página 59. Vamos lá? Ali na página 59, nós temos uma interpretação textual de um cartaz de uma campanha publicitária. Antes de a gente analisar e esmiuçar essa campanha, vamos primeiro relembrar lá o título do volume, El hombre un animal político. ¿Te acuerdas que quando Aristóteles define el hombre como un animal político, se refiere a su dimensión social y política, que se diferencia del animal porque cria sociedades e organiza a vida em ciudades. A gente já trabalhou essa definição, conversou no texto e nas interpretações textuais das semanas anteriores, só para vocês relembrarem. E também vimos a questão das campanhas publicitárias. Que suelen difundir estas campanhas? Uma ideia, um produto ou um evento? Os três, não é verdade, gente? Certo? Nesse cartaz em específico, a gente vai ver mais a difusão de uma ideia. E dentro disso, o que a gente tem que relembrar? Quais são os elementos essenciais que nós temos que prestar atenção dentro desse texto da esfera publicitária? Quando a gente tem um cartaz publicitário, o que vai lhe chamar a atenção? O slogan, aquela frase de impacto, criativa, normalmente vai vir com o verbo do imperativo. Mas a imagem também tem que estar harmoniosa com o slogan, certo? Já que estamos falando de questão política, vamos relembrar um pouquinho a atual nossa no Brasil, não é verdade? Teve uma peça publicitária do governo no início do isolamento que era para fazer de um programa para alavancar a economia. E essa peça publicitária, o cartaz publicitário, trouxe uma imagem de algumas crianças apontando para o slogan e do lado tinha a bandeira do Brasil. O slogan lá, Pátria Amada, Brasil. Nesse caso, as crianças apontando, qual será que foi a crítica? Porque todas as crianças eram brancas. E você, conhecedor da diversidade do Brasil, e também dessa questão que sempre é solicitado, que uma imagem traga a diversidade de pessoas que nós temos. O programa que era para alavancar a economia e representar o governo federal, ele foi uniforme, somente as crianças brancas estavam ali representando a sua pátria amada. Então, nas redes sociais, quando saiu essa campanha, teve uma crítica enorme. E não só por isso, porque a imagem que foi retirada de um banco de imagem era uma imagem já muito utilizada na internet para qualquer coisa, para fazer um material de aula, para uma propaganda de escola com várias crianças. Então, teve uma crítica. Será que quando foi produzida essa campanha, teve esse cuidado? Então, é o elemento que a gente tem que perceber. A questão como foi realizado o estudo para ser feito isso. Porque quando já está no cartaz publicitário, já vem a crítica, não é verdade? Se não alcançou o público que deveria ou se alcançou o objetivo, qual era? Ali teve uma crítica muito grande. E falando nessa questão estrutural que a gente tem que tomar cuidado, qual é o papel da publicidade para a política? É para vocês pensarem um pouquinho, tá bom, gente? Por quê? Porque agora a gente vai realmente analisar ali o texto. E vocês vão perceber que é uma campanha criada pelo Greenpeace para chamar a atenção dos candidatos à eleição de 2018 à presidência da Espanha. Vamos ver ali, gente, acompanhe. Que el niño que fuiste no se avergüence del adulto que eres. Anthony Saint-Exupéry, Greenpeace. Fuente.
Pequeños candidatos a la elección preocupados por el medio ambiente, disponível em el sítio eletrônico del país. Entenderam a campanha? A mensagem que está sendo passada? Sim, não, talvez, é um pouco difícil. Vocês têm que entender o contexto das eleições na Espanha. A fonte traz um pouco de informação para a gente. Estão debatendo ali os candidatos sobre a questão do meio ambiente. Isso já fazia referência para a gente a partir do momento de quem criou essa campanha, o Greenpeace, não é verdade? Conhece quem são o pessoal dessa organização. E também esse slogan está chamando a atenção para alguma coisa, não é verdade? Então, uma campanha publicitária, ela vai fazer você pensar além, fora daquela caixinha que a gente está acostumado. Se a gente lesse aleatória essa campanha sem ver a fonte e sem se atentar de quem foi essa referência dessa frase, para a gente, meninos ali que não podem esquecer a criança que foi. Não seria essa aquela interpretação bem básica? Porém, é muito mais do que isso a mensagem que está sendo passada. Vamos fazer as interpretações textuais para entender um pouquinho mais. Acompanhe. Número 1. Que elementos compõem o texto? Prestem atenção naquelas características que acabamos de falar. Número 2. Sobre o eslogan da campanha de la cita de Saint-Exupéry, se pode concluir: 1. Exhorta a las personas adultas a recordar las ideas que han tenido cuando niños. 2. Las personas adultas piensan y actúan como niños en las distintas esferas de la vida. 3. Los niños son adultos en miniatura y que reproducen el comportamiento vigente en la sociedad. Y 4. Las personas adultas deben buscar mantener una coherencia con los valores buenos de la niñez. E vocês vão ver quais são corretas. 1 e 2, 2 e 3, 1 e 3 ou 1 e 4. Prestem atenção, até por exclusão. Depois a gente trabalha um pouco mais na correção do gabarito, gente. 3. Las imágenes de los niños estão representando niños que no tienen vergüenza, personas adultas que actúan en la sociedad, adultos que se olvidaram de sua niñez. E só pela imagem ali do lado, vocês já recordaram de quem é Antoine Saint-Exupéry? Quem foi ele? O aviador e o escritor francês cuja obra maestra é o clássico El Principito. Então agora, pessoal, vocês deem uma pausa no vídeo, respondam e a gente já volta com a correção. Listo, vamos a uma correção. Presta atenção. 1. Que elementos compõem o texto? Nuestro texto de aquella campanha tiene una cita, que es el eslogan. Tenemos una imagen de los niños vestidos como adultos y el logotipo del Greenpeace. Simples assim, não? Esses são os elementos que estão compondo esse texto, gente. Agora, na número 2. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão da exclusão? O que é isso, professora? Presta atenção ali nas alternativas para a gente ver as quais são corretas. Só tem uma que marca a 2 e a 3. Todas as outras iniciam como a 1. Vamos verificar essa 2 para prestar atenção se a gente já não pode excluir ela. É técnica de análise de interpretação. Quando você fica com a dúvida entre uma das alternativas, trabalhe por essa da exclusão. Às vezes facilita. Vamos ver na 2. Las personas adultas piensan y actúan como niños en las distintas esferas de la vida. Gente, é essa mensagem ali pelo slogan? Nada a ver, né? Ele fala pra gente não esquecer, porque ele não está atuando como isso. Então, a número 2, ela já não seria. A gente já ia eliminar ali a B. E com isso, eliminaria a letra A. Então, às vezes, quando você tem na dúvida, a técnica da exclusão é boa. Você eliminou, você ficou 50% e 50% agora, entre a 3, a C e a D. Então, vamos ver ali. Qual foi a correta? Foi a D, que era a 1 e a 4. Exorta as pessoas adultas a recordar as ideias que han tenido quando niños. É isso mesmo, quando ele fala para ele não, para que ele lembre a criança que ele foi, para ele não ter vergonha do adulto que se tornou. E as pessoas adultas devem buscar manter uma coerência dos valores buenos de la niñez. Então, a número 1 e a número 4 fala a mesma coisa, só que com palavras diferentes. A 3, por que não é a 3? Los niños son adultos em miniatura.
não existe, não? E, não, alguns talvez, né? Mas vamos lá. E reproduzem o comportamento vigente na sociedade. Não é isso que está sendo passado pela frase. Então, é isso que vocês tinham que analisar. Tá bom, gente? Vamos lá. Las imágenes de los niños estão representando as pessoas adultas que atuam na sociedade. Professora, mas de onde que eu recebi isso? Viram lá na fonte? Que estavam fazendo referência aos candidatos às eleições. Então, são as pessoas adultas nesse momento que estão representando a sociedade, porque eles estão querendo ser presidente da Espanha, certo? Agora, pessoal, vamos dar continuidade à questão da interpretação no próximo exercício. Eu vou ler para vocês, vocês vão dar uma pausa no vídeo novamente e vão fazer as questões interpretativas. Vamos ali. Leia o fragmento da notícia que acompanha o cartel e conheça um pouco mais do contexto de publicação. A organização ecologista Greenpeace ha realizado esta noite uma simbólica pegada de carteles eleitorais por vários bairros de Madrid. Han colgado bandeirolas e carteles com pequenos clones de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Alberto Rivera, Pablo Iglesias e Alberto Garzón. Se trata de 5 niños de 9 años a los que se han caracterizado como a estos políticos para esta campaña de concienciación. Hemos querido apelar al niño que nuestros políticos fueron porque seguro que ellos querrían que cuidasen del planeta, ha indicado Marta González, portavoz de Greenpeace, a través de un comunicado. Con esta campaña les pedimos que no se olviden de ello y ahora que son líderes políticos adopten compromisos ambientales firmes, ha añadido. Esta palavra añadido significa acrescentado. Analisem ali as questões para a resposta, gente. Letra A. Qual é o objetivo da campanha? B. Qual é o público blanco? Esta expressão em espanhol, público blanco, significa qual que é o público-alvo, o público objetivo. E C, como os elementos dispostos ajudam a concretar a ideia difundida. Listo? Interpretação rápida e fácil, não? Viram que a partir do momento da leitura desse fragmento da notícia ficou mais clara a campanha publicitária, aquele cartaz publicitário para a gente. Vamos ali, qual é o objetivo da campanha? Era sensibilizar a los políticos para as questões ambientais, certo? Quando trouxe lá do Greenpeace, que é a organização de ecologistas que lutam por questões ambientais, a gente já sabia que estava relacionado a alguma questão ambiental. Mas, a partir do momento que a gente foi analisando, a gente viu que era para sensibilizar esses políticos candidatos à eleição à presidência da Espanha. Tá bom? Qual é o público blanco? Seria os candidatos à presidência de Espanha, os políticos, certo? E como os elementos dispostos ajudam a concretar a ideia difundida? A partir do momento que eles han utilizado os niños, caracterizando aqueles adultos em forma de niños, isso ajudou a difundir a mensagem. Tranquilo, chicos? A interpretação textual a partir da notícia foi mais fácil, não é verdade? Lá na peça publicitária, no cartaz, a gente tem que estar muito atento a todos os elementos para a gente conseguir entender a mensagem. Então, cuidado, pessoal, porque vocês têm o ledo e engano de acreditar que quando tem a atividade de interpretação textual com tira, com charge, com cartazes publicitários, vocês acham que é mais fácil e muitas vezes pode não ser se você não tem o conhecimento do contexto, certo? Por isso tem que estar bem informado sempre, por isso que sempre falamos, leiam, gente. Quem lê pensa, quem lê tem crítica, quem não lê só reproduz o discurso, certo, gente? Trabalhando aí a questão de política e pensamento crítico. Vamos lá. Dessa estrutura política, vocês conhecem a questão da estrutura política da Espanha? E aqui do teu próprio país? Os poderes, conhece sim ou não? Vamos rever um pouquinho disso ou vamos ver e conhecer? Ali da página 60 do livro, a gente tem uma curiosidade. Vamos ouvir essa curiosidade de como é o sistema político lá na Espanha. ¿Sabes qué? Has visto por medio de los textos de la campaña del Greenpeace que en España, como en Brasil, se realizan elecciones
Las elecciones son procesos por los cuales el pueblo de un sitio escoge a sus representantes por medio del voto. Los países adoptan distintos sistemas políticos, como la monarquía, cuyo representante es el rey, el parlamentarismo, parlamento y primer ministro, y el presidencialismo, presidente. En España, el sistema de gobierno es la monarquía parlamentaria. Así, en este país hay un rey, Felipe VI, y un presidente del gobierno. ¿Qué sería la monarquía parlamentaria? Tenemos acá la explicación. Forma de gobierno democrática que algunos países occidentales. El rey ejerce la función de jefe de Estado bajo el control del poder legislativo, que es el Parlamento, y del poder ejecutivo, que es el gobierno. Las normas y decisiones del Parlamento regulan no solo el funcionamiento del Estado, sino también la actuación y funciones del propio rey. Y acá tenemos la foto de Pedro Sánchez, presidente de España electo en 2018. Y la foto de la familia real española, el rey VI, la reina Letícia e suas hijas. Viram como é formado, então, o sistema político espanhol? Nós temos o rei e o parlamento. As decisões democraticamente tomadas no parlamento são de extrema importância para o andamento do Estado como um todo e das atitudes e decisões para o rei também. Tranquilo? Agora, e o sistema político brasileiro? Qual é o teu conhecimento? Lembra lá, el hombre, um animal político. Por essência, nós já somos políticos, então temos que ter o nosso conhecimento, a nossa crítica para perceber essa organização. Atualmente está uma discussão no Brasil muito grande em relação aos três poderes. Que três poderes são esses, gente? Sabe? Vamos ver a atividade ali que vocês vão preencher já para perceber quais são os três poderes. Pela infografia a gente pode perceber um pouquinho. Vamos ali. Então aqui na página 61 temos ali um esquema representando o sistema político brasileiro. Nessa primeira parte aqui, temos a representação dos três poderes que eu estava falando, se vocês conhecem. Ele poder executivo, ele poder tananã, vocês vão ter que procurar, e ele poder judiciário, certo? Depois a gente tem a divisão do Brasil em relação a essa questão entre nação, estado e município. Então a gente vai do macro para o micro. E cada um tem o papel desses políticos na representação daquele local. Então, para vocês preencherem essa atividade, vocês têm o auxílio ali do QR Code. Busquem ali pelo QR Code essas informações, certo? Deem uma pausa no vídeo, façam e já voltamos para verificar o que vocês encontraram. Listo, chicos? Vamos a ver entonces. De los tres poderes, tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En el ámbito nacional, ¿quién representa el Brasil en el poder ejecutivo? El presidente. El poder legislativo, ¿quiénes son los representantes? Los diputados nacionales y los senadores. Y el poder judicial, nosotros temos a Corte Suprema. Vocês estão, quando falando dos poderes agora, associando quem é quem? Certo, gente? Agora, no âmbito estadual das províncias de Brasil, quem é o executivo? O governador. Quem são os legislativos? Os deputados provinciais, que a gente conhece como deputados estaduais. E o poder judicial, nós temos os tribunais, certo? Agora, em el município, em la ciudad, basicamente tuya, quem representa o poder ejecutivo? El alcalde. Que seria el alcalde? O prefeito, isso mesmo. Já em poder legislativo, em espanhol a palavra é los concejales. Quem seriam esses? Os vereadores, gente. E
y el Poder Judicial nosotros tenemos los jueces. Prestaram atenção em relação à estrutura do nosso sistema político brasileiro. E com essa atividade finalizamos a nossa videoaula. Foi tranquila essa videoaula, mais de interpretação textual. Deixei umas dicas em relação àquela técnica de exclusão e cuidado com a análise de campanha publicitária. Temos que ter um conhecimento mais da estrutura, mas perceber o que ocorre no contexto, certo? Dica de estudo sempre, revejam a videoaula, refaçam as atividades, porque é uma maneira de você fixar ainda mais essas informações. Não esqueçam de acessar o QR Code que sempre tem informações complementares. Obrigada pela participação, pessoal. Até a próxima videoaula do SPE com você. Buenos estudios, buen trabajo y hasta la vista, chicos!